Deus Espírito Santo, seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos um tempo novo sobre a vida dessa pessoa, sobre sua casa, e que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Profetizamos uma aceleração, uma movimentação em documentos, uma movimentação em processos, uma movimentação em negócios, uma movimentação na transformação, na salvação de pessoas da nossa casa e próximas a nós. Oramos para que o Senhor toque, para que o Senhor trabalhe, Senhor, e declaramos: Tu estás no controle de todos os nossos assuntos. Confiamos em Ti, dependemos de Ti, esperamos em Ti. Dá-nos sabedoria no dia de hoje, Senhor. Dá-nos graça, dá-nos força e resiliência para podermos avançar, Pai, no nome de Jesus Cristo. E que caia por terra todo tipo de palavra maldita, de oração contrária, de encantamentos lançados, de maldição contra a nossa vida. Até mesmo palavras, Pai, palavras más, palavras ruins, palavras de retrocesso, todo tipo de invocação envolvendo o nosso nome, todo tipo de invocação nós cancelamos no nome de Jesus e te pedimos, ó Deus, cerca a nossa vida, nossa casa e quebra todo tipo, Senhor, de intento do inimigo. E como está escrito na Tua palavra, Pai, nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e nenhuma língua que ousar em juízo contra nós também prosperará. Nós cremos, ó Deus, que maior é o Senhor na nossa vida, maior é Tu, Senhor. Te pedimos perdão pelos nossos erros, pecados, falhas e limitações, e que o Senhor nos capacite, Deus, a viver cada um dos Teus planos e cada um dos Teus projetos. Traga provisão para a nossa vida, traga recursos, abre portas, Pai. Traga as pessoas certas no nosso caminho e nos usa, Senhor. Nos usa, Senhor, para sermos uma influência aqui nessa terra para glorificar o nome de Jesus. E também contamos com o poder que existe no reino de Deus. A Tua palavra diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Tomamos posse da paz de Deus, tomamos posse da justiça de Deus e tomamos posse da alegria no Espírito Santo. No nome de Jesus, e que essa alegria esteja em nós, essa alegria esteja nos nossos filhos, essa alegria esteja no nosso cônjuge, esta alegria esteja na nossa casa, no nosso trabalho. Senhor, multiplica as forças de todo aquele que está orando, de todo aquele que está clamando, de todo aquele que está buscando. Multiplica as forças dele, Pai. Aquele que está sem força, aquele que está sem ânimo, aquele, Senhor, que está pedindo ao Senhor uma resposta, que está pedindo ao Senhor uma luz, que está pedindo ao Senhor uma saída para essa adversidade que está enfrentando. Toca com Teu poder, Pai. Toca com Teu poder, Pai, em nome de Jesus Cristo. E nós declaramos: Tu és, ó Deus, a nossa defesa. Tu és nosso socorro, nosso baluarte. Confiamos em Ti, dependemos totalmente de Ti, colocamos tudo debaixo do governo de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos começando essa oração hoje, agradecidos pela presença de Deus na nossa vida. Isso é o mais importante. O que importa é a presença de Deus, não é a opinião dos outros. O que importa é a presença de Deus e não o tanto de circunstâncias contrárias na nossa volta. Porque nós sabemos de uma coisa: se Deus estiver na nossa vida e se nós acreditarmos que estamos agradando a Deus e de fato estamos fazendo isso, nós teremos respostas do Senhor no nosso caminho. A palavra de Deus, ela é poderosa para nos dar vitória. Eu quero começar com um testemunho aqui para glorificar o nome de Jesus. O testemunho da Daisy. Olha que testemunho tremendo. Profeta, hoje venho dar o meu testemunho. O Senhor orou por cura de cistos nos ovários e eu tomei posse dessa palavra.
Alguns meses atrás, meus exames mostraram cistos no ovário esquerdo e endometriose. E ali começou a minha luta. Hoje eu refiz os exames e, para a glória de Deus, eu estou curada. Deus é maravilhoso, é um médico dos médicos. Quero agradecer primeiramente a Deus, pois até aqui o Senhor tem me ajudado. Também quero agradecer pela sua vida. Que Deus lhe abençoe sempre. Glória a Deus. Deise, a Deus a glória. Quem cura é Jesus. E eu fico maravilhado por cada milagre que acontece aqui, por cada cura, por cada transformação. A Deus a glória. Quero compartilhar uma palavra com você antes de orar. Existem algumas chaves para que verdadeiramente andemos para frente e avançando cada dia. E a primeira delas é entender as direções que Deus está colocando no nosso caminho. Você sabe o que eu aprendi andando no profético, que é muito significativo? Na verdade, é um dos principais ensinos do Espírito Santo para mim. É que as direções ao longo da nossa caminhada mudam. Você tem que entender uma coisa, a palavra, ela não muda. A palavra é a mesma, ela é imutável. O nosso Deus também não muda. Nosso Deus é imutável, nada muda. Deus não muda, a palavra dele não muda, mas as direções para a nossa vida, elas mudam. E se você ler a Bíblia, você vai ver que vários homens de Deus, eu vou citar só um aqui, mas eu poderia citar outros. Jacó teve um momento que ele recebeu a direção de ir para a casa de Labão, porque ele havia feito todo aquele enredo com o irmão dele, então estava saindo fugindo da casa, e o pai e a mãe dele aconselharam ele de ir para a casa de Labão. Mas chegou um momento, depois que Jacó teve vários filhos, e ele teve seu filho com Raquel, que ele decidiu, eu não posso mais ficar aqui. E ali começou uma mudança, houve uma mudança de direção. Ainda que ele saísse alguns anos depois, mais tarde, houve uma mudança. E chegou o momento que ele disse, eu não posso mais ficar nessa terra, está na hora de eu retornar para a casa dos meus pais. Você tem que entender que na nossa vida, entender o que Deus está pedindo para nós é crucial para o sucesso, para o propósito e para aquilo que verdadeiramente Deus tem preparado para a nossa vida. Então as direções mudam. Você pensa que vai caminhar sempre numa direção e Deus vai mudar. Eu pensei que a vida toda eu iria morar no sul do Brasil. Hoje eu moro em São Paulo, porque houve uma mudança de direção no caminho. Houve uma mudança. E um detalhe, não foi uma mudança ambicionada no sentido, eu tenho que crescer, então eu tenho que ir para a maior cidade do Brasil. Não. Isso foi numa situação muito específica. Eu estava até no Rio de Janeiro, estava num evento, e lá Deus falou comigo. Ali o Senhor me deu uma mudança de rota totalmente. E assim tem sido na minha vida. Por isso que você tem que entender que nem sempre a direção é a mesma. Então você está indo muito bem numa direção e você pensa, é por aqui, eu vou ir toda a vida por aqui. E às vezes não. Vai chegar um momento que Deus vai dizer para você, dobra a direita. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai dizer para você, dobra para a esquerda. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai dizer para você, faz o retorno. E você tem que ser muito sensível à voz de Deus para compreender as mudanças que vão acontecer na sua vida. Então, se nós não entendermos isso, que Deus ele muda as direções da nossa vida, nós não vamos viver o que Deus tem. Então entenda que você precisa estar sempre em oração para entender o que Deus está fazendo e entender o que Deus está pedindo de cada tempo, de cada momento da sua vida. A segunda coisa, que é muito importante, é discernir os caminhos que Deus vai te abençoar. Como assim, profeta? Tem caminhos que, se você seguir por ele, você não vai avançar na medida que Deus tem para a sua vida. Tem coisas que não é para você. Você pode até pensar, não, mas isso aqui está suprindo a minha necessidade. Mas não significa de suprir a necessidade, mas de você ter o suficiente para cumprir a missão que Deus te deu. A missão que Deus te deu com a tua casa, em primeiro lugar,
depois a missão com o reino, depois a missão com o próximo. Então, se a gente não discernir caminhos que Deus tem para nos abençoar, a gente fica sempre na mesmice e não prospera, não avança, não cresce, não melhora. Então, ter isso na nossa vida é fundamental. Terceiro, os sinais de Deus sempre estão apontando para um caminho. Por isso, você tem que, toda vez que houver uma sinalização do Espírito Santo, você deve orar sobre aquilo. Tem coisas que nos inquietam. Tem sinais que Deus nos dá ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, que na verdade eles são para que caminhemos debaixo de não só uma mudança, mas observando as mudanças que vão acontecer ou que estão acontecendo. Eu acredito que o Espírito Santo nos notifica, eu tenho dito isso. O Espírito Santo nos notifica no nosso caminho, seja através de um sonho, seja através de uma palavra que entra dentro de nós, nos inquieta, mexe com a gente, seja através de uma situação, uma adversidade que você não está conseguindo resolver e você pensa assim, peraí, se eu não estou conseguindo resolver isso aqui, Deus tem uma palavra para mim sobre isso. O que Deus está querendo falar comigo? É você perguntar a Deus o porquê que aquilo não está indo para frente. Será que Deus está me sinalizando algo aqui? Será que o Espírito Santo está me notificando que do jeito que está não vai dar certo? Ou seja, prestar atenção nas notificações do Espírito a você. E para encerrar essa palavra, muitas coisas são perdidas quando não entendemos o tempo de mudança em nossa vida. Se queremos andar para frente, se queremos viver o extraordinário, nós devemos compreender os tempos de mudança. Mais uma vez aqui, estou falando sobre tempos de mudança. Sabe por quê? Agora vem o porquê. Porque se você não compreender que é tempo de mudar, há tempo de mudar, você pode perder muitas coisas que estavam preparadas para você naquele caminho que você não entendeu. Aquele caminho que Deus estava puxando você para ele, mas você talvez por medo, talvez por ignorância, ou talvez por insensibilidade, porque às vezes a gente se torna insensível à voz de Deus, insensível à direção de Deus. Deus está falando com a gente, mas sabe, a dureza do nosso coração é um problema. A dureza do nosso coração, sabe, não acreditando que Deus pode mexer com a nossa vida, que Deus pode movimentar as coisas, isso nos atrapalha. É por isso que temos que nos render a Deus constantemente, para termos nossos ouvidos abertos, para que nada seja perdido que Deus tem reservado para nós. Entenda isso. Se você não fizer as viradas necessárias na vida, certas coisas podem ser perdidas e nunca recuperadas. Quando eu me atrasei para fazer a mudança necessária de vir para São Paulo, eu perdi em um ano coisas que até hoje talvez eu não tenha recuperado. Eu perdi muita coisa, sabe? E eu sou consciente disso. É por isso que hoje eu tento, antes de tomar uma decisão ou de prorrogar algo, eu procuro entender o que Deus está falando. Porque se Deus está falando, então vamos orar, vamos pensar e vamos nos mover, sem ficar perdendo tempo. É assim que eu tenho conduzido a minha vida, debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção de Deus. E às vezes as pessoas nos tornam reféns de decisões na nossa vida. E você não pode ser refém de uma direção que é temporária. Será que você está entendendo o que Deus está falando? Você não pode ser refém de uma decisão que é temporária. Você precisa ser livre em Deus para seguir as direções que Deus está colocando hoje na sua vida. Então escreve aqui nos comentários exatamente o que eu vou falar para você, preste atenção. Escreve aí:
eu quero entender o que Deus tem para a minha vida. Faça essa oração para você. Eu quero entender o que Deus tem para a minha vida. Porque o que Deus tem para a sua vida, esse é o caminho certo para você. Essa é a direção certa, certo? Não vá na onda, sabe, do que alguns dizem, não vá na onda do que você acha que está certo. Siga a direção do Espírito Santo. Siga a direção do Espírito Santo. É isso. Siga a direção do Espírito Santo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Espero que eu tenha ajudado alguém aqui hoje com essa palavra profética. Também, você que está aqui junto comigo, gostaria de pedir que você deixasse a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like, tá? Nessa oração. E se você puder, compartilhe agora essa oração com 7 pessoas ou mais. Manda aí para os teus amigos, manda para os teus parentes, manda para as pessoas próximas de você. Nos ajude a compartilhar. Nos ajude a compartilhar. Mande para o máximo de pessoas que você puder. Se você puder mandar para 11, mande para 11. Eu fiquei até um tanto emocionado ontem. Eu vi que uma pessoa aqui bem influente, que me acompanha nas redes sociais, ela pegou e compartilhou a oração no perfil, né, das redes sociais. E isso é muito importante, gente. Quando a pessoa, sabe, ela decide compartilhar, ela decide honrar o nome de Jesus. Porque tem tanta gente que diz assim: profeta, eu estava na madrugada sem dormir, ouvi a sua oração, dormi. Então, é muito importante você compartilhar. E Deus vai te abençoar por cada compartilhamento. Amém? E se você está aqui pela primeira vez, não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Se você quiser andar com a gente, tem um botão aqui embaixo que é o botão inscrever-se. Clica no botão e que Deus te abençoe. Nós vamos orar por você diariamente. Enquanto Deus Ele nos der força, enquanto Deus nos der graça, nós estaremos aqui servindo a Ele com muita alegria. Amém? Minha vida tem sido servir a Deus. Minha vida tem sido servir a Deus desde a minha juventude. E eu não me arrependo, não perdi nada por servir a Deus, sabe? Porque às vezes algumas pessoas dizem assim: perdeu a juventude acreditando no propósito. Não, eu não perdi. Na verdade, para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu. É eu servir a Deus, sabe? Eu não acredito que esse mundo tenha alguma coisa melhor do que o meu Deus tem para mim. Eu não acredito nisso, que esse mundo ele tivesse alguma coisa melhor para mim do que o que Deus ele tem me dado, o que Deus tem feito na minha vida. A própria comunhão que eu tenho com Deus já vale todo o esforço, toda a dedicação. Então eu não perdi, sabe? Eu não perdi uma juventude, eu não perdi nenhum tempo que eu poderia usufruir ou desfrutar, não. Eu não penso dessa maneira. Eu sou feliz com Deus. Eu sou muito feliz de ter conhecido Jesus, de ter conhecido a palavra de Deus. Amém? Eu quero falar rapidamente do meu livro Café com Jesus. Ele é um devocional profético, certo? Aqui tem um versículo bíblico, direções para o teu dia. Aqui, uma oração para você fazer junto comigo. E aqui você vai fazer a sua oração a punho. Então você vai pegar uma caneta, cada dia você vai fazer a sua própria oração. Tá? Esse livro aqui você pode adquirir, pode dar de presente também. Acesse meu site www.profetavinicius7.com.br e adquira o nosso livro. Também vamos ter um evento chamado Norte Certo. É um evento para empresários, empreendedores, profissionais liberais. Esse não é um evento que é só meu, né? Ele é um evento que é em parceria com outras pessoas. Vai estar comigo Thiago Brunet, Thiago Nigro, Daniel Brunet, Arão Xavier, enfim, vai ter várias pessoas. Vai ser dia 13 e 14 de dezembro. As inscrições encerram dia 6. Tá? E se você é uma pessoa de governo, inclusive, se você é político, se você é um profissional liberal, se você é uma pessoa influente, seria muito bom você estar no meio de empresários cristãos. Sabe por quê? Porque lá a sua visão vai expandir. Você vai receber também ideias, direções para a tua vida, para o teu 2025. Porque 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Então entra lá no meu site e se Deus falar ao seu coração de participar, vai ser uma bênção, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero, antes de orar por você, o Senhor me falou, enquanto eu estava ministrando aqui, que havia pessoas que iriam ser procuradas ainda por esses dias para serem usadas por Deus em aconselhamento. Vai ter muita gente que vai procurar você para se aconselhar com você. E você vai dar um norte para essa pessoa. Você vai dar um norte, porque Deus está lhe separando. Escute isso, porque é muito importante. Deus está lhe separando para você ajudar pessoas no caminho, não só a conhecerem Deus, mas para resolver problemas com os princípios que você carrega. Então tem gente que está aí me ouvindo, que está recebendo eu posso dizer, essa graça de Deus, essa oportunidade de Deus de servi-lo. Amém? Deus também me disse, diga a Nadir Lopes. O nome dela é Nadir Lopes. Inclusive, se você conhece alguém que se chama assim, ou essa pessoa está aí junto com a gente, Nadir Lopes. O Senhor te visita, Nadir. E o Senhor entra com providência na tua casa e na tua família para resolver situações que você não tem conseguido. No nome de Jesus Cristo. E você não está sozinha também, Nadir Lopes. O Senhor está te sustentando. Amém? O Senhor está te fortalecendo. Eu quero agora orar por você. Amém? Eu quero orar por você. Eu sei que Deus está agindo aqui. Se você está com algum problema de enfermidade, de alergia, de dor no corpo, coloca aqui nos comentários que eu vou orar por você. No nome de Jesus Cristo. Deus pode tudo. Pai, em nome de Jesus, eu invoco o teu poder em favor de cada pessoa que está orando comigo agora. E eu te peço, toque-a com teu poder, Jesus. Toque-a com teu poder. Eu quero profetizar nesse 20º dia do propósito, que aquilo que levaria anos vai acontecer em dias. Porque o Senhor está tocando em áreas da nossa vida aonde nós não temos o poder de fazer elas funcionar. Não temos o poder de acelerá-las. Mas o Senhor está trazendo aceleração, Pai. O Senhor está colocando a mão. Por isso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu oro agora para que tudo aquilo que é bloqueio, que é impedimento na tua vida, cesse no nome de Jesus Cristo. Também oro para que haja salvação dentro da tua casa, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, para que todos conheçam Jesus Cristo, seu poder e o quanto sua vida pode mudar. Jesus, tu és o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ti. Por isso, Jesus, nós declaramos que tu és o Senhor da nossa vida. É o Senhor quem abriu as portas da eternidade para nós. Confiamos em ti, Jesus. Nossa vida está guardada por ti. Cobre-nos com o teu sangue, Jesus, a nós, a todos da nossa casa. Traga livramento, Pai. Desfaça os planos do inimigo e que todo tipo de investimento das trevas para envergonhar essa pessoa, para perseguir, para invejar, para criticar, para difamar, seja quebrado no poder do nome de Jesus. Que todo mover das trevas contra essa pessoa seja quebrado em nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai,
para que o Senhor guarde também as crianças, toda criança que estiver doente, fisicamente ou emocionalmente, que haja uma intervenção agora. Eu digo a toda doença, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda dor, renda-se a Jesus Cristo. Senhor, e toda pessoa que tem filhos, adolescentes ou na faculdade, que estão debaixo de influências, Pai, pesadas, influências más, influências que podem levar para o mau caminho. Senhor, nós oramos agora para que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor coloque a mão, afastando, Pai, as más amizades, os maus, Senhor, do caminho dos nossos filhos. Pedimos o livramento do Senhor, pedimos a proteção do Senhor sobre nossos filhos. Também oro, Pai, para que o Senhor fortaleça aquele que está cansado de lutar. E muitas pessoas, Pai, que são verdadeiros lutadores na vida. São pessoas, meu Deus, que não desistem. São pessoas, Pai, que dia a dia levantam a cabeça e vão trabalhar, mas que precisam de um renovo do Senhor, precisam de uma força do Senhor, que nesse momento haja esse renovo. Também oro para que toda discórdia dentro desse lar acabe, e para que essa casa seja um lugar de paz, que essa casa seja um pedacinho do céu, que dentro dessa casa haja alegria, que dentro dessa casa haja amor, que dentro dessa casa haja cumplicidade. Também, Senhor, nós perdoamos aqueles que têm feito mal para nós. Nós perdoamos, Pai, aqueles, Pai, que são usados muitas vezes pelo inimigo para nos atacar. Nos proteja, Pai, e nós perdoamos eles. Sim, nós os perdoamos, colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção. E oramos também, Pai, para que o Senhor nesse momento libere provisão para essa empresa, provisão financeira para essa pessoa. Eu oro para que portas se abram para ela no dia de hoje e que ela caminhe debaixo da sabedoria do Altíssimo. Que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te unja para você vencer toda dificuldade no dia de hoje, que o Senhor te dê o caminho para resolver esse problema, que o Senhor te dê solução para lidar com essa diversidade na tua vida. No nome de Jesus, nós já declaramos por terra toda enfermidade, por terra toda adversidade, por terra toda amarra, por terra todo tipo de engano contra você, de mentira contra você, que o Senhor te dê vitória, que o Senhor te fortaleça no nome de Jesus, e que o sangue de Jesus cubra você, cubra todos da tua casa, e que o nosso dia seja uma bênção, nosso dia seja uma bênção no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Hoje vai ser um dia bom, vai ser um dia abençoado no nome de Jesus. Amém? Se você crê, compartilhe essa oração, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. 9 da manhã eu vou trazer uma palavra muito importante aqui sobre mundo espiritual. Não perde. Que Deus te abençoe e que o Senhor te abençoe mais e mais. Forte abraço. Até mais.